a Polícia Federal, provocada pelo próprio Estadão, teve que admitir que, quando deporta, também usa algema. O governo Lula recebeu 32 voos de deportados dos Estados Unidos durante a administração de Joe Biden e não deu um pio, não falou absolutamente nada, não reclamou de algemas que também eram usadas durante esses voos e foi reclamar somente o tratamento que os brasileiros que foram repatriados com o voo nesse final de semana receberam, ou seja, o tratamento padrão nos Estados Unidos, algemados até a chegada no destino final, que deveria ser o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Essa questão tem gerado uma discussão sobre políticas migratórias e relações bilaterais. Lembramos que existe um acordo bilateral sobre a repatriação de brasileiros ilegais ou condenados nos Estados Unidos. E agora há pouco, a notícia de poucos minutos atrás, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, acaba de convocar o encarregado de negócios da Embaixada Americana em Brasília para pedir explicações sobre esse caso. Nem o embaixador, nem o ministro Mauro Vieira, o Itamaraty, mobilizou, foi o suficiente o terceiro escalão do Itamaraty. Eu queria começar com o Rodrigo Constantino, depois passar também para o nosso Maurício Galante. Consta, qual a sua opinião sobre esta situação, esse comportamento do governo Lula, que decidiu enviar a ministra dos Direitos Humanos para acolher os brasileiros vindo dos Estados Unidos, mas que nos 32 voos antecedentes não enviou nenhum ministro, nem secretário, nem mesmo o funcionário de um ministério qualquer? Pois é, Carlos, demagogia pura, sensacionalismo, hipocrisia, politicagem e por aí vai. O Trump está apenas seguindo a agenda vencedora de forma acachapante nas urnas, no colégio eleitoral, nas duas casas do Congresso, em vários estados, em todos os swing states. O povo americano não quer mais saber de fronteiras porosas, escancaradas, de marginais cometendo crimes no país que nem deveriam estar lá porque estão de maneira irregular. Então ele venceu para isso mesmo, né? Deportar. E ele está fazendo, como você mesmo já lembrou aí, não é algo tão atípico assim, né? O governo Biden mandou mais de 30 aviões com deportados para o Brasil, algemados, como é de praxe, porque a Casa Branca mesmo já informou nesse primeiro voo, tinham pelo menos 8 sujeitos periculosos ali com crimes cometidos como homicídio culposo e coisa dessa natureza, então não são coitadinhos como a Globo e o PT tentam transparecer, até porque a Globo e o PT também acham coitadinhos os bandidos, os homicidas, né? Então está tudo em casa para a esquerda. Mas as pessoas comuns estão olhando isso e falando assim, é isso mesmo, vamos restaurar o império da lei no país, foi para isso que eu fiz o T, né? A histeria da esquerda é seletiva, é hipócrita. Selena Gomez, a atriz descendente de mexicanos, né, tá chorando em prantos. Ela não chorou com uma vítima de milhares e milhares de crianças desaparecidas por conta, muitas vezes, de imigrantes ilegais no país. Ela mora numa gigantesca mansão, não ofereceu a casa dela para nenhum desses compatriotas, coitadinhos, né? Então tudo isso é lágrima de crocodilo, é showzinho, é uma tentativa de lacração. E aí vem o comunista da Colômbia, Petro, tentar lacrar, né, para valer, bancar o herói, né, herói da resistência. Escreve uma cartona poética, típica daquele livro que nunca envelhece, infelizmente, O Perfeito Idiota Latino-Americano, né, o Império Estadunidense, os colonizadores, uma coisa assim. É a alegria da turma do DCE no Brasil, né, que infelizmente ocupa também as redações dos principais jornais, acreditem se quiser. Então, todos eles lacrando à custa do povo colombiano. Está chegando aqui o Valentine's Day, 90% das rosas compradas nessa época vêm da Colômbia. Então, vamos lá lacrar, né? O Trump foi lá e usou o instrumento que ele tinha, que é a ameaça de tarifa, para acessar o maior mercado consumidor do planeta. Em poucas horas, acho que nem chegou a isso, em uma hora, o Petro já tinha afinado o discurso, e agora já está o Lewandowski falando que não quer provocar, veja bem, o Lula falando que vai mexer com isso de uma maneira interna. De novo, né? O Trump postou uma foto icônica, com um chapéu com cara de poucos amigos e fafo escrito, que é F around and find out, quer dizer, fica de gracinha e arque com as consequências, né? Vem mexer comigo e vai ver qual é, mais ou menos assim a tradução, se a gente permitir uma licença poética.
E é isso que está acontecendo. A esquerda latino-americana vai precisar entender, absorver a ideia de que acabou a palhaçada, que o Trump não está para brincadeira, que ele veio com uma equipe séria para seguir uma agenda vencedora, né, que é uma agenda que o povo quer, de restaurar a grandiosidade da América, o respeito que os Estados Unidos exalam mundo afora, o império da lei dentro das fronteiras, e tudo isso vai acontecer. Quem está de maneira ilegal, quem chegou cometendo crime já, né, tem que arcar com as consequências. E uma notinha final nesse primeiro longo comentário já, né? O sujeito aguenta o sol de 50 graus ali na fronteira com o Texas, paga coiote, se separa da família, fica comendo pouco ao longo de dias, se mete em tudo que é túnel ali, né, não sei o quê, e está reclamando, de repente, como se fosse uma vítima, um coitadinho, por pegar um voo algemado para voltar ao Brasil. Tenha santa paciência. E, por fim, descobrimos pelo Estadão, acreditem se quiser, de vez em quando os tucanos fazem algum trabalho decente, que a Polícia Federal, provocada pelo próprio Estadão, teve que admitir que, quando deporta, também usa algema, né? A diferença é que não tem uma horda de americanos, ou quem quer que seja, à exceção de venezuelanos em Roraima, tentando entrar no Brasil de qualquer maneira, né? Para aproveitar o SUS, as conquistas trabalhistas dos sindicatos. A gente não vê isso. O fluxo normalmente é sempre o contrário, né? Gente saindo de país dominado pela esquerda, de país socialista, de país tribalista, onde não tem império da lei, e buscando refúgio em países mais capitalistas, com mais liberdade individual, com respeito às regras do jogo, ao império da lei, países que votam no Laranjão. Pois é, Maurício, vamos falar um pouquinho agora da visão dos americanos, né? Você como brasileiro foi eleito por cidadãos também americanos, né? E também por pessoas que vieram de outros países e que se naturalizaram, que obtiveram a cidadania americana. Foi interessante notar que nas últimas eleições os latinos em geral acabaram votando para o Trump. Então, e o Trump já tinha prometido na campanha eleitoral endurecer o controle das fronteiras, endurecer a luta contra a imigração clandestina. O que está mudando nos Estados Unidos? Até os imigrantes, uma vez que se tornam cidadãos americanos, querem mais lei e ordem contra a baderna de outras administrações? Sim, complementando o que o Constantino falou, esse império da lei e da ordem, ela beneficia todos os níveis sociais, não só quem é o americano que nasceu aqui e vive aqui, como quem escolheu morar aqui e viver aqui nos Estados Unidos. O que acontece é que o impacto dessas fronteiras abertas do governo Biden trouxe muita insegurança para as cidades. Inclusive, nossa cidade aqui nós vimos um aumento de crimes e de homicídios e assalto à mão armada, que nunca ocorreu aqui na nossa cidade. E os latinos, você falou que os latinos votaram geralmente no Trump. Na verdade, não é isso. Os latinos têm aumentado a participação de voto deles para os republicanos. Se você tem uma ideia, no primeiro governo, na primeira eleição que ele ganhou da Hillary Clinton, a porcentagem era 80-20 aí, se eu não me engano, é próximo disso aí. 80% votaram nos democratas e 20% no Trump. Já na eleição que ele perdeu para o Biden, já aumentou para quase 40%, dobrou o número de latinos para ele. E dessa vez aí ele teve mais ainda. Então hoje os latinos, na sua maioria, votam para os democratas, mas está quase aí empatando 50-50. Por quê? Porque eles têm essa percepção que o governo democrata faz isso aí que o Constantino falou. A terra da mil maravilhas, né? Todos os seus direitos, né? O direito trabalhista, o direito disso, o direito daquilo, e obrigação nenhuma. E isso atrai aqueles que pensam que isso aqui mais é um país de América Latina, mas não é um país da América do Norte. Então, esse público acabou se chocando com a dura realidade das ruas, e que muitas gangues, Trem de Aragua, MS-13, começou, eu já falei isso em outras entrevistas, começou a se infiltrar nas cidades e começar a extorquir aqueles latinos que já têm seu próprio negócio, já vivem aqui muitos anos, são americanos, começaram a extorquir eles. Olha, se não me pagar o arrego aqui na sexta-feira, a sua família lá na Nicarágua, na Guatemala ou no México, ou mesmo no Brasil, pasmem, mesmo no Brasil, estão cometendo crimes de extorsão aqui.
e explorando, né? Não só isso, esses próprios pessoas de outros países que estão aqui dentro ilegalmente, elas estão explorando pessoas do país dela, ganhando dinheiro dessas pessoas para convencer elas a vir pelo tráfico humano, que o coiote nada mais é do que tráfico humano. Você promete aí receber 10, 15 mil dólares, você paga uma comissão para esses agentes mexicanos que estão e que são do tráfico de drogas, né? Que é mais um negócio do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele vive de tráfico de drogas, tráfico humano e também sequestros, né? Nós tivemos aqui 500 mil crianças em um ano, no ano passado, foram sequestradas e sumiram no mapa. E dizem, né, a CNN fez uma reportagem especial aqui nos Estados Unidos, que o tráfico do México ganhou mais dinheiro com o sequestro e tráfico humano em um ano do que eles ganharam com o tráfico de drogas. É uma situação muito ruim. Então, o latino, ele pediu mais segurança. Ele quis o governo Trump, ele votou mais no governo Trump, porque ele falou, agora chega, basta. Nós queremos segurança nas nossas vizinhanças, e isso afetou muito o voto latino esse ano. E eu vejo com essas políticas de assegurar as fronteiras, garantir aí talvez uma reforma migratória extensa e compreensiva, para que traga pessoas que tenham mais habilidades especiais para o mercado dos Estados Unidos, para vir morar aqui, ter o seu próprio green card. Isso vai trazer mais votos ainda latinos na próxima eleição. Claro, não vai ser o Trump, mas quem ele indicar. E os republicanos têm esse trunfo na mão agora. Eles estão num momento histórico em que dá para consolidar o voto latino, o voto das minorias, dos negros também, inclusive. Isso eu falo sobre na próxima pergunta sobre Chicago, o que está acontecendo em Chicago. E ele tem essa oportunidade e ele vai aproveitar essa oportunidade, com certeza. Pois é, vamos dar uma olhada agora. Sim, por favor, Constar. Se me permite só pegar esse gancho que o Galante falou, é um negócio muito importante, né? O império da lei, a defesa da propriedade privada, a liberdade individual, tudo isso, algumas pessoas à esquerda vendem como se fosse do interesse ou do benefício de uma classe dominante, de ricos e tudo mais. Não é. Uma vez o Friedrich Hayek, Nobel da Economia, grande liberal austríaco, ele dizia o seguinte, olha, se eu não tivesse nada mesmo, se eu fosse ferrado, né, aí é que eu seria ainda mais defensor desses valores. Porque eles são valores que protegem, de certa forma, os mais pobres, os mais desfavorecidos. Então, existe uma percepção, claro, nem todo mundo entende assim, porque às vezes é contra-intuitivo e porque a esquerda faz muita campanha, né, ideológica. Mas cada vez mais gente tem percebido isso. Os democratas de esquerda não conseguem entregar resultados, não conseguem favorecer na ponta final para valer os mais pobres, né, as minorias. Então, tem imigrantes que, sim, são seduzidos por um canto da sereia de vantagens, de privilégios, de benesses, de food stamps, de empregos garantidos e tudo mais, de cidadania automática, não sei o quê. E isso enganou muita gente até aqui. Só que eles têm se dado conta de que eles foram enganados. Outro aspecto interessante para pensar é que, veja, eu vejo também uma ala da direita tripudiando, digamos assim. Nem todo mundo que é deportado ou que vai ser deportado está entre os marginais. Existem aqueles que cometeram uma irregularidade, sim, um crime a princípio, uma infração de tentar entrar no país ou permanecer nele de maneira irregular, ilegal. Isso é um crime por si só. Mas são pessoas que, tirando isso, querem o melhor para suas famílias, estão trabalhando de forma honesta, estão tentando, e é compreensível querer o melhor num país capitalista, livre e tudo mais, né? O ponto é o seguinte, para reflexão de todos, né? Se todo mundo pensar assim, coitado, não, eu queria que ele pudesse ficar. Se todo mundo pensar assim, quantos indianos, quantos chineses, quantos brasileiros, venezuelanos, colombianos e gente do mundo inteiro gostaria dessa oportunidade? Então, se a gente virar e falar assim, não, tem que ser casa da mãe Joana, tem que ser uma visão coletivista, socialista, inclusiva, que é o que os democratas tentam vender de forma irresponsável, leviana, às vezes até com o intuito deliberado de destruir a América, né, e o que ela representa cá entre nós. Se você escancarar dessa maneira, o que vai ser dessa nação em algum tempo? Né? Então é óbvio, é evidente que não funciona e que não pode ser assim. Então o que as pessoas estão entendendo tem que ter regra e tem que ser para valer. Então tem que estar aqui de uma maneira regular.
Se você não está, eu lamento. Você pode ser uma boa pessoa, você pode estar lutando pelo melhor, mas você não pode. Porque tem muita gente que quer entrar na fila, né? E tem que ser de maneira controlada, de maneira legal, regular. É assim em todo lugar. Todo lugar tem muro, tem proteção da propriedade, né? E o país tem dono, é dos americanos. Então, de novo, todo país faz isso, mas todo mundo quer que os Estados Unidos ajam de uma maneira diferente, por pura hipocrisia ou ideologia, ou seja lá o que for. E está circulando aí nas redes, eu não vou tripudiar, que eu acho isso é maldade, nem todo mundo está nesse quadro, mas para provocar o governo do PT, aí vale a pena a piada, né? O Lula também não cometeu estelionato eleitoral. Ele prometeu que o pobre ia poder voltar a andar de avião. Tá aí. Pois é, só que não falou que ia ser avião algemado e deportado, né? Mas, Consta, vamos continuar sobre esse ponto, porque as deportações vindo dos Estados Unidos, que na verdade até a palavra deportação é errada, são repatriação, né? Repatriações. Essas repatriações geraram críticas, porque no Brasil essas pessoas estão sendo recebidas como heróis pelas autoridades públicas, né? Essa postura do governo brasileiro em relação aos deportados, aos repatriados, na verdade, dos Estados Unidos, tem causado uma certa indignação. Até dentro do Brasil, muita gente critica a receptividade que foi dada a essas pessoas, que, como você falou, várias delas foram condenadas por crimes como tráfico, lavagem de dinheiro, etc. A página da Casa Branca começou a divulgar os crimes dessas pessoas. Vamos dar uma olhada também no Twitter, o que está sendo postado aí, vamos ver as imagens que aparecem nas redes sociais, porque isso está começando a provocar uma certa revolta. Quem está vendo aqui, ó, um dos brasileiros foi arrestado por manslaughter, né? Como é que a gente pode traduzir isso em português? Homicídio, agressão? Não sei, Consta, como que a gente poderia traduzir esse crime em homicídio, né? Homicídio culposo, no caso. Então, vou passar a palavra para o Maurício, queria perguntar para ele. Maurício, qual que é a percepção dos americanos em relação a essas pessoas que estão entrando nos Estados Unidos, cometem crimes e acabam sendo deportadas, e o Brasil acaba homenageando, acaba recebendo essas pessoas como se fossem heróis no aeroporto? Qual que é a reação da opinião pública americana quando vê essas imagens? Olha, para ser honesto com você, a reação da população americana, eles nem sabem o que está acontecendo. Isso foi tão pouco divulgado aqui nos Estados Unidos. O que o país, né, tem gente do quanto é país sendo deportado, México, Colômbia, Brasil, África, Indonésia, eles não estão ligados em nada do que está acontecendo no Brasil. Porque o Brasil realmente é aquilo, é insignificante o que acontece no Brasil para o cidadão americano. O que está sendo muito falado aqui é a quantidade de pessoas que está sendo presa nesses raids do ICE, que a determinação tem em torno aí de, eu vi os números lá, tem em torno de 1 milhão de pessoas que estão na lista de remoção, que tem ordem de remoção, e essa ordem de remoção judicial, e essa remoção tem que ser cumprida. Então, para você ter uma ideia, o ICE, que é o Immigration Customs Enforcement, que é a polícia de imigração, ela tem 100 unidades espalhadas pelo país, escritórios. E desses 100 escritórios, você pode ter preso ao mesmo tempo quase 41 mil pessoas ao mesmo tempo. O máximo, a capacidade máxima. Aí você tem 4 áreas de estágio na fronteira sul, em que, quando essas unidades estão cheias, eles são mandados para a área de estágio e lá são processados para colocar num avião juntos para mandar para o certo país. Então esse processo não é da noite para o dia, ele não é preso na segunda-feira aqui e na quarta-feira ele já está sendo mandado embora. Às vezes, dependendo do caso e do país, ele pode demorar meses, até anos. Por quê? Porque depende do outro país ter acordos de extradição para arranjar esse voo, autorizar esse voo, e como vai processar as pessoas, colocar dentro do avião em um voo só. Você não vai ficar mandando um voo para mandar 3 pessoas para o Brasil o tempo todo. Você vai mandar o máximo que você puder dentro de um avião, para encher o avião, para ser mais eficiente com o custo. E as pessoas são feitas exame médico aqui antes de embarcarem, o famoso corpo de delito, que eles entraram nessa condição dentro do avião, e é feito outro exame médico junto com as autoridades locais para dizer que eles não sofreram maus tratos no caminho e são entregues, assinado bonitinho, e a equipe do avião volta. São policiais
tem policiais, tem médicos e tem e a equipe que vai voar o avião, né? Chama do crew, né? Do avião. Então, assim, é importante que o governo Lula, se tivesse um pouco mais de estabilidade, entendesse que essas acusações aí, que as pessoas foram torturadas dentro do avião, apanharam, foram achacados, não foram dado comida, isso é uma coisa muito séria. Nos Estados Unidos, fazer uma coisa dessa, tortura, é preciso se apurar antes de sair falando na televisão, ou chamar aí o embaixador, né, o embaixador interino aí, que é a diretora comercial da embaixada, foi chamada hoje para dar explicação. Então, antes de pegar como verdade o que as pessoas estão desembarcando, tratar eles como heróis, né, e falar, olha, eles estão falando aqui que foram torturados, e isso ser uma verdade, é importante abrir aí uma sindicância, um procedimento formal de investigação para apurar em que condições eles foram transportados para o Brasil. São transportados em algema? São transportados em algema. Porque dentro desse grupo de 150, 180 pessoas aí que chegam no país, você tem gente que, como, né, já foi comentado aqui, gente que assaltou banco, aqui gente que cometeu crime, né, até certo ponto hediondo, que ele está sendo mandado embora. Mas também tem gente que, infelizmente, estava ali no meio de uma festa ou morava na mesma casa e não sabia nem que o outro era estelionatário. O caso de um deles aí desviou mais de 5 milhões de dólares e estava sendo procurado pela polícia, um brasileiro. Você tem essa gente misturada. Então você não quer misturar família com criança, mulher, gente que infelizmente foi pego aí de surpresa e foi deportado e a ordem de remoção já estava feita, com gente que é perigosa. Então você algema as pessoas, as famílias não são algemadas, as crianças e famílias não são algemadas. Isso é um procedimento já que foi combinado com o governo Temer na época, inclusive 2018. E por quê? Porque uma pessoa dessa que não tem nada a perder, que é um bandido, ele, solto dentro do avião, ele pode puxar uma válvula, ele pode pegar alguém de sequestro, ele pode abrir uma porta durante o voo, e aí ele vai trazer risco para quem é inocente, que está sendo deportado, e até para a tripulação. Então é uma medida para proteger a tripulação americana desse voo. Então, assim, é preciso que, nesse momento, que as autoridades brasileiras tenham uma responsabilidade que é esperada deles, e não sair falando coisa sem ser comprovada, porque isso vai gerar retaliações dos Estados Unidos, uma reclamação formal na ONU, na Organização dos Estados Americanos, e isso pode gerar uma crise econômica dos Estados Unidos com o Brasil e ser milhões e milhões de pessoas prejudicadas por causa da falta de responsabilidade das autoridades brasileiras. Pois é, Consta, você acha que é possível que a gente veja uma retaliação por parte de Donald Trump, como a gente viu no caso do presidente colombiano? Porque, afinal, a Colômbia é um país menor do que o Brasil, falamos de 40 milhões de pessoas contra 220 milhões de brasileiros. É uma economia muito menor, mas é o principal aliado e parceiro americano. Tem, se não me engano, 7, 8 bases americanas em território colombiano, tem 15 mil militares americanos no seu território, e mesmo assim Trump não teve nenhum problema em prometer, em ameaçar impostos alfandegários de 25% uma semana, e se continuava, ia para 57 dias. Bloquear o visto de todo mundo no governo e dos seus familiares, ou seja, acabou a Disney para a família Petro, e também bloqueio de transações financeiras, o que poderia criar uma crise de liquidez na Colômbia. Com o Brasil, o tratamento poderia ser o mesmo, ou no caso do Brasil é diferente, na sua opinião? Não, acho que está muito claro, o Trump está tentando deixar muito claro para o mundo todo que ele está falando sério. Que, repito uma vez mais, que tem sido meu bordão aqui, né? Acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. Né? O governo Joe Biden era um governo inoperante, levantava restrições parciais até a Venezuela com a promessa de uma eleição limpa, que não aconteceu. Então, mandava dinheiro para os ayatolás xiitas do Irã. O governo Biden era um governo bobalhão, né? O mundo todo ninguém respeitava. Agora não, agora tem xerife de volta à casa, ao comando, né, da nação mais importante em todos os sentidos do mundo, né? Poderio bélico, economia, influência e por aí vai. Então, o Trump não está falando da boca para fora e não está de brincadeira. Se isso não for compreendido pelas lideranças tupiniquins, que acham que vão ficar lacrando para o seu público interno, né, falando estou peitando o fascista estadunidense, vai ver o que vai acontecer depois, né? Então, sim, a Colômbia é parceiro dos tempos do Álvaro Uribe, né? E tem lá bases militares e tudo, mas o Trump não titubeou. E eu vi alguns liberais, ditos liberais,
agindo que nem a AOC aqui, a Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma socialista. São muito ingênuos, às vezes, esses liberais que olham só para a economia. Eu vi gente postando assim, a Colômbia desafia os Estados Unidos, o Trump reage punindo o consumidor americano, que vai encarecer os produtos importados pela Colômbia. É óbvio que, do ponto de vista econômico, está certo. Se você bota uma sobretaxa, você está encarecendo os produtos para os americanos. O Frederic Bastiat explicou isso em 1850. Se um país vai lá e dá um tiro no pé colocando tarifas importados, e o outro vai retaliar colocando tarifas contra os importados dele, é um outro tiro no próprio pé. Tá tudo certo. Em economia é isso mesmo. Só que eu respondi num desses liberais na hora, falei assim, você está ignorando o uso disso como instrumento de alavancagem da geopolítica, da diplomacia, que é os sticks and carrots. Você acena com a cenourinha e ameaça com o porrete, uma ameaça crível. E o Trump não está ameaçando da boca para fora. Ele mostrou que vai usar o porrete. E já botou na mesa e o Petro já afinou, já saiu engatinhando, em que pese um outro louco aí do Globo e do Brasil 247, que a gente hoje em dia tem muita dúvida de qual é qual, né? Eu vi um de cada dizendo assim, o Petro fez Trump recuar. Oi? Né? Mas, enfim, cada um enxerga a realidade da forma que quer. Né? O fato é que o Petro afinou, e o Lewandowski já afinou por tabela, a mando do Lula. Então, sim, o Trump não está para brincadeira, sim, os Estados Unidos podem retaliar o Brasil, e isso pode envolver perda de vistos para os ministros do Supremo e o governo Lula, até mesmo sanções que vão impactar o Brasil todo. Infelizmente, o Brasil colocou o ladrão de volta à cena do crime, como diria o vice, Alckmin. Né? Eu não sei se colocou mesmo ou deram um jeito de colocar. Aliás, eu sei, mas a gente não pode afirmar peremptoriamente, mas a gente pode usar o Barroso, né, dizendo, nós derrotamos o bolsonarismo. Então, o Lula foi colocado lá. Agora é isso. Agora o Brasil todo pode pagar um altíssimo preço, aliás, já vem pagando, por essa, entre aspas, escolha. Pois o Costa falou do Petro agora. Maurício, você disse que ninguém está falando do Brasil, né? O Brasil é relevante. Mas essa polêmica com o Petro nos Estados Unidos, com certeza, teve um impacto maior na velha mídia, né? Na velha imprensa, vamos dizer assim. Petro, que na verdade ele ameaçou, quer dizer, ele proibiu a entrada em território colombiano de um avião militar americano que trazia esses repatriados de volta. Trump fez essa ameaça, 2 horas depois, Petro voltou atrás, né? Antes de passar a pergunta para te perguntar como é que foi percebido isso na mídia americana, vamos dar uma olhada nesse vídeo e já te passo a palavra. Gente, boa noite. Bem-vindos ao nosso país, bem-vindos a Minas Gerais. Eu estou aqui a pedido do presidente Lula para acompanhar aqui o desembarque de vocês, para fazer essa recepção. O nosso posicionamento é que os países eles podem ter suas políticas imigratórias, mas nunca violar os direitos humanos de ninguém. E especialmente eu tenho um olhar para as crianças, então queria também pedir que as famílias com crianças elas tenham prioridade aqui nesse desembarque. Ok. Obrigado. Boa sorte, bem-vindos mais uma vez. Não, esse era o vídeo da ministra dos Direitos Humanos do Brasil acolhendo os brasileiros. Eu queria mostrar o vídeo de protestos de imigrantes, inclusive alguns ilegais, lá nos Estados Unidos. Vamos ver se temos esse vídeo. Esses imigrantes estavam nas ruas do Texas, né, do estado do Maurício, protestando contra a eventual deportação. Qual que é a reação da opinião pública americana, Maurício, quando vê cenas como essas, só bandeiras mexicanas, nenhuma bandeira americana, só bandeiras mexicanas nas ruas, lembrando que o Texas, até 170 anos atrás, era um pedaço do México, né, assim como boa parte do sul dos Estados Unidos, do sudoeste dos Estados Unidos. Então, como é que a opinião pública americana percebe esse tipo de comportamento por parte dos imigrantes? Lembramos, ilegais. Se eu não me engano, esse vídeo que você mostrou aí, parece que foi em Dallas ontem, aqui próximo. Eu recebi esse vídeo de amigos dizendo que foi aqui em Dallas esse protesto. É importante salientar
qual é o objetivo final aqui da administração Trump, que ele tentou fazer no primeiro mandato e não conseguiu, que é a reforma migratória. A reforma migratória, o que ela vai trazer para os Estados Unidos de vantagem? Primeiro, você vai ter, hoje, o Constantino mora aqui, esse número é um debate, né? Quantos imigrantes ilegais tem nos Estados Unidos? Então, estima-se em torno de 10% da população, que eu digo aí, 300 milhões de habitantes, deve ter 30 milhões de pessoas ilegais nos Estados Unidos, undocumentados. É possível que tenha isso ou tenha até mais, mas eu acho que não passa muito disso. Mas se você pegar 30 milhões de pessoas, vamos supor, né? E colocar eles com Social Security, que seria o CPF direitinho, todo regulamentado, você vai ter agora 30 milhões de pessoas que passam a pagar imposto de renda. Eles passam a pagar imposto de renda, esse dinheiro entra para a economia. Eles passam a contribuir com o Social Security, que seria a previdência daqui. Não é novidade que a previdência no Brasil está quebrada, aqui está quebrada nos Estados Unidos, está quebrada na Europa também. Os sistemas previdenciários, do jeito que estão montados nos países, no mundo todo, eu diria, eles estão fadados a quebrar e você precisa de injeção de capital nesses sistemas. Então você resolveria um outro problema. O terceiro é você resolver o problema da segurança, que eu já comentei aqui. Agora você tem dados dessas pessoas. Você sabe onde elas estão, onde elas moram, né, se elas pagam imposto de renda. E aí você tem um controle social de quem está aqui, quem não está, e quem está fazendo o que aqui dentro. Hoje não se tem isso. Então ele vai resolver matar 3 coelhos numa cajadada só. Essa questão da retórica, né, você fala aí, o México também recusou o avião há 2 dias atrás. O México recusou o avião, foi o que saiu na mídia aqui, que o México recusou o avião, e aí ele ligou lá para a Cláudia, lá, a presidente do México, e já pagou a real para ela. Olha, a real é essa aqui. E ela rapidamente aceitou o avião, e da Colômbia também. Na verdade, não falaram sobre o Brasil, qual é a reação no Brasil, mas se caso essa situação escale, como eu vejo que está escalando, as autoridades falando que não deveriam falar, e colocando como verdades aí, acusando o governo americano de fazer o que não se tem prova, só se tem uma versão dos fatos, que é do pessoal de algumas pessoas que estavam lá dentro, e se você puxar a ficha corrida da pessoa que deu entrevista ali para a TV, não é pai de família ou mãe com filhos, não. É uma pessoa que estava sendo procurada pela polícia, que já tinha condenação pela polícia. Ele que está dizendo que apanhou dos guardas dentro do avião. Então tem que averiguar isso aí. Se continuar escalando, aí sim vai ser uma notícia maior aqui nos Estados Unidos. Então é importante entender por que o Trump faz isso. Essa retórica toda, essa montagem, essa logística toda em volta desse assunto de imigração, ela serve para várias coisas. Uma delas é criar pressão pública dentro do próprio eleitorado americano, latino, para que faça pressão para os deputados e senadores democratas, falar, olha, assim não dá para viver. A gente está sendo aqui perseguido, a gente não pode arrumar emprego, a gente está vivendo com a sombra de ser deportado a qualquer momento. Você aí que representa os latinos, você é democrata, vai lá e faz um acordo com o Trump para passar uma reforma migratória, para eu poder viver tranquilamente. Então eu vejo isso como mais uma pressão política para ele ter capital para sentar na mesa, leverage que a gente chama aqui, para ele sentar na mesa e conseguir finalmente a reforma eleitoral. Porque se ele não criar uma comoção, não criar o medo, ele não vai criar um senso de urgência. Porque os democratas, como o Constantino falou, eles não têm esse senso de urgência. Talvez o plano deles seja mesmo que a sociedade toda sucumba ao socialismo, né? E esse modo de viver americano, capitalista americano, vá para o brejo para poder implantar um outro tipo de economia e sistema político e social aqui nos Estados Unidos. E isso o Trump não vai deixar acontecer. Então eu acho que a retórica é realmente para criar um senso de urgência e pressionar o outro lado que a reforma migratória vai sair agora, antes desses 4 anos dele aí. Pois é, né? Porque da outra vez não deu tempo para fazer isso. Dessa vez o Trump está muito mais preparado, até com as pessoas certas. Né? Ele sabe o que colocar, quem colocar no lugar certo, como foi, diferente como foi na outra gestão. Donald Trump implementou mais uma medida de sua política chamada America First, ou seja, América antes de tudo, congelando ajudas externas e priorizando investimentos internos. Lembrando que muitos países, mundo afora, dependem da ajuda americana, principalmente da ajuda militar dos Estados Unidos, mas também da ajuda econômica. E com isso, a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, cortou essas ajudas
congelou a ajuda externa americana em todo o mundo e obrigou os mais de 10 mil funcionários a se alinhar com esta política. Únicos 2 países onde essa política não foi aplicada foram Israel e o Egito, né, que são 2 países fundamentais para manter o mínimo de estabilidade no Oriente Médio. Acabou a palhaçada, acabaram as ajudas americanas, e agora? O que você acha que vai acontecer com a geopolítica mundial, mas também com a política externa americana? Então, Carlos, veja bem, é normal, né? Imagina que uma turma séria reassumiu uma casa bagunçada na mão de um corrupto, demagogo. O Biden, nos 45 do segundo tempo, perdoou o Dr. Fauci, o general Milley e sua família. Isso já dá o tom de quem é Biden, né? Então ele estava usando os bilhões e bilhões de pagadores de impostos americanos para fazer um monte de politicagem mundo afora. A Ucrânia, eu não sou da turma republicana que acha que a Ucrânia não merecia apoio. Eu defendo a Ucrânia ter o direito de escolher virar-se para o Ocidente e não ser um satélite soviético do Putin. Ninguém merece ter o território invadido e anexado. É uma discussão boa até onde vai e qual a transparência dessa ajuda. Mas a gente sabe ali que teve alguma coisa esquisita, até porque o Trump foi empichado por isso. Pedir para investigar melhor, o procurador que estava investigando o Biden foi afastado, o filho do Biden sentava, o cracudo, o Hunter, do laptop que a imprensa escondeu e muita gente do FBI também, né? E o Trump já está mandando todo mundo para casa. O Hunter Biden sentava no board de uma empresa de energia, Burisma, ganhando uma fortuna para nada. Então tudo ali é muito corrupto, tudo ali é muito suspeito. E fora todas essas ajudas que os Estados Unidos bancam o mundo afora, veja no caso da UN, o braço lá do Oriente Médio, da Palestina, né, o URNA, o URRO, como é que é a sigla? Eu até esqueço, né? Aquilo virou um braço terrorista do Hamas. Então, os sequestrados estavam nos prédios da ONU. Então, é um escândalo. Então, os Estados Unidos saíram da OMS, o chinês do revolucionário marxista da Etiópia, lá, o Tedros Adhanom, cortou verba para um bando de ONG que fica lacrando e fazendo propaganda esquerdista mundo afora. Na parte militar tem que averiguar o que está acontecendo. Então, é colocar a casa em ordem. Nesse processo, é natural, é automático, que vai ter algumas injustiças. Que gente que talvez mereça, depois do pente fino, possa ter sido prejudicada nesse início. Mas é um passo crucial para colocar ordem na bagunça. Então, de novo, eles que batam na porta do Michael Bloomberg ou do Alex Soros para pedir verba. Os pagadores de impostos americanos têm mais de financiar todo o direito, tem um mínimo de transparência e accountability, qualquer porcaria mundo afora. Então está certíssimo, e geopoliticamente falando, isso vai obrigar algumas pessoas a se mexerem, alguns vão se vender para a China de vez, mas paciência, não dá para ficar financiando indiretamente inimigo velado, né, que já está no bolso e no colo da China, fingindo que é amigo. Isso é que não dá. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.